Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tá todo mundo feliz? Hoje é um dia especial, não é? Não, não é esse dia. Hoje é o dia que nós vamos começar, finalmente, né, a falar de limite, que é a primeira coisa, limite, derivada e integral do cálculo diferencial e integral, né? Então, hoje aí vocês vão dar um passo muito importante na vida de vocês, onde a partir de hoje, né, você vai ter um olhar bem diferente das coisas, né? Você vai ver que coisas que você não podia fazer no ensino médio, agora você vai poder fazer a partir do limite, da derivada e da integral. Então é muito interessante, vocês vão gostar bastante da aula de hoje, tenho certeza, não por causa de mim, mas por causa do assunto mesmo, que é muito legal. Na aula passada, passei um exercício, né? Tipo um dever de casa, uma aula que não precisava entregar, mas era só para vocês irem pensando, né? A gente falou de função par e função ímpar. E eu perguntei assim, será que existe uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? Alguém aqui fez? Levante a mão. Quem conseguiu achar uma função que é par e ímpar? Você achou? Não é a função modular. A função modular, ela é par, né? Ela tem aquela simetria, mas ela não é ímpar. Tá? Mas gostei da tentativa. Bora ver se alguém nas salas remotas conseguiu fazer. Pessoal da sala 8, da sala 13, sala 16, tá aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? E aí, vocês fizeram? Alguém conseguiu achar uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? Não, né? Tá bom, não tem problema. Vamos, próxima sala, sala 13 agora. Olha aí o pessoal. E aí, gente, tudo bem? E aí, a função par e ímpar, conseguiu? Não conseguiu? Tá bom, não tem problema. Vamos passar para a próxima sala agora. Tá aí, mas tem gente, né? Isso que é importante. E aí, pessoal, conseguiram achar uma função aí que é par e ímpar ao mesmo tempo? Não, é difícil, né? Realmente, isso que eu passei não é fácil, não. Tá, vamos voltar para cá agora. Tá, não é fácil, tá? Realmente, né? Assim, você pensar numa função que é par e ímpar ao mesmo tempo, é difícil. Tá? Na verdade, só existe uma função que tem essa propriedade. A gente vai ver agora. O que é uma função ser par? É bom até para a gente revisar o assunto da aula passada, né? Para uma função ser par, o que tinha que acontecer? O f de menos x tinha que ser igual ao f de x. Isso para todo x no domínio da tua função, né? Isso caracteriza uma função par. Para uma função ser ímpar, o que tem que acontecer? O f de menos x tem que ser igual a menos f de x, também para todo x no domínio da tua função, né? Aí um exemplo aqui, a função cosseno, função x², aqui x ao cubo, função seno. Tá, agora eu quero saber uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, se a função que eu quero achar é par e ímpar ao mesmo tempo, então ela satisfaz tanto a primeira quanto a segunda igualdade, certo? Eu quero achar uma função que é par e que é ímpar. Então, eu quero achar uma função em que isso aqui acontece e, ao mesmo tempo, isso aqui também acontece. Será que existe essa função? Vamos ver. Olha, já que eu estou assumindo que essa igualdade acontece e que essa igualdade acontece, então eu vou trabalhar a partir dessas duas igualdades. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa igualdade aqui por menos 1. Tá? Então, olha só. Eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, essa segunda igualdade. Então, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar menos f de menos x é igual a f de x, né? Eu só fiz passar, multipliquei por menos 1, aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Então, ficou assim. A primeira igualdade eu vou manter, vou escrever ela aqui em cima, ó. F de menos x é igual a f de x. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou somar. Já que essas duas igualdades são satisfeitas, então eu vou somar aqui, ó, essa com essa. Quando eu faço isso, esse vai somar com esse, só que aqui é menos, né? E esse aqui é o mesmo desse. Então, esse corta com esse. Então, você vai ter aqui 0 igual, esse mais esse vai ficar 2 desse. Ou seja, quem é a função que eu quero achar? É a função nula. Função 0. Né? Então, se a sua função for identicamente nula, seja ela for 0 em todos os pontos, então ela é uma função par e ímpar ao mesmo tempo. Ah, professor, não vale.
Vale sim, ué, é uma função. A função nula é uma função, tá? Então, essa é a minha função, que ela é tanto par quanto ímpar. Como é o gráfico dela? O gráfico dela é assim, ó. Ela é uma constante, só que é a constante zero. Então, ó, a constante zero aqui em cima do eixo x, ó. Ela tem simetria com o eixo y? Tem, né? Então, ela é par. Se eu girar ela 180 graus, ó, girei 90 graus, ela vai ficar aqui. Girei 180, ela vai parar no mesmo lugar. Então, ela também é ímpar. Então, tá aí, é par e ímpar. Ah, professor, e uma função constante qualquer? Ela é par e ímpar? Não. Pense numa função constante aqui, ó, por exemplo, aqui. Essa função ela é par, ok, mas ela não é ímpar, né? Se você rotacionar ela 180 graus, ela vai parar bem aqui, ó. Ela não vai parar em cima dela, tá? Então ela não é ímpar. Então, para ser ímpar e par ao mesmo tempo, só existe a função constante, zero. Somente a função nula, tá? E aí, deu para entender? É fácil? Vai cair na prova? Não, não vai cair na prova, né? Até porque você já sabe. Mas tudo bem, vamos então para o nosso assunto de hoje. Então, isso é só esse da aula passada. Hoje, nós vamos falar sobre limite e continuidade. Então tá, vamos aprender afinal o que é limite. Mas antes de a gente ver limite, precisa de uma motivação, né? Preciso motivar o aluno, porque o aluno vai chegar aqui já pensando que limite é uma coisa muito abstrata. E não é. O que motivou o estudo de limite? É isso que a gente vai ver. Na verdade, uma das coisas que motivaram a definição de limite foi, por exemplo, a velocidade instantânea. Eu falei com vocês sobre isso daí na nossa primeira aula, no caso, a aula 2. Né? Eu falei de velocidade instantânea. Aqui eu trouxe um exemplo agora, olha só. Você tem uma bola, ela é solta a partir do ponto de observação no alto da torre CN, lá em Toronto. Né? É chique aí essa bola. Tem 450 metros acima do solo. Desprezando a resistência do ar, encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Isso daqui você pode fazer com apenas ensino médio. Né? Como você está desprezando a resistência do ar, você está considerando então que a aceleração dela é constante. Aí você faz S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aquela fórmula lá que você já sabe, o sorvetão que chama. Aí, ó, só que a velocidade inicial da bola, se você solta ela, né, se você apenas solta ela, a velocidade inicial é quanto? É 0. Se você considerar que a posição dela no início era a posição 0, então aquela função lá, sorvetão, vai ficar isso daqui, ó. Quanto é a aceleração? Aceleração da gravidade mesmo, 9,8, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui é AT quadrado sobre 2. Então, divide 9,8 por 2, fica 4,9. Então, essa daí é a sua função posição. Então, daqui a 1 segundo, qual vai ser a posição da bola? Vai ser 4,9 vezes 1 ao quadrado, vai ser 4,9. Daqui a 2 segundos, aí coloco 2 aqui, fica 2 ao quadrado e assim sucessivamente, né? Então, ó, se eu perguntar qual é a posição da bola daqui a 5 segundos, né? Olha, a posição, o que você ia fazer? Você ia colocar aqui no lugar do t o 5. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 4,9, você ia achar a posição. Só que não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual é a velocidade daqui a 5 segundos. Esse que eu quero saber. Aí lá no ensino médio, vocês aprenderam velocidade média. O que era a velocidade média? Velocidade média era ΔX sobre ΔT. Então, daqui a 5 segundos, digamos que a bola ela deslocou, sei lá, 20 metros. Aí o que você ia ter que fazer? Colocar 20 dividido por 5. Um exemplo, né? Isso aqui, se você calcular a velocidade média. Isso não era velocidade instantânea. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é a velocidade instantânea no tempo t igual a 5 segundos. Então, perceba que isso não é fácil. Por que não é fácil? Eu comentei com vocês, ó. Porque a gente define velocidade média como sendo a variação do espaço, nesse caso o meu espaço aqui é o S, né? Dividido pela variação do tempo. Só que se eu quero falar de velocidade instantânea, intuitivamente eu queria que o meu instante no zero, o meu instante aqui no tempo fosse zero. Né? Eu queria que essa variação aqui fosse nula. Só que qual é o problema? É porque a variação do tempo está no denominador. O denominador pode ser zero? Não pode ser zero. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou definir uma velocidade instantânea
Se eu nunca posso ter um ΔT igual a zero, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar uma estratégia. Qual é a minha estratégia aqui? Eu vou calcular a velocidade média, digamos que está aqui, vou fazer aqui, ó, o tempo. Esse aqui é o meu eixo tempo. Bem aqui, ó, é o meu tempo igual a 5 segundos. Digamos que bem aqui é o zero. Tá? Aqui é o tempo 5 segundos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade média de 5 para 6. De 5 segundos para 6 segundos, quanto foi a velocidade? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o deslocamento daqui para cá, quanto foi meu deslocamento, e dividir por essa variação aqui, ó, 6 menos 5, que dá 1. Então, eu vou calcular a minha posição em 5, calcular a posição em 6, subtrair essa dessa e vai dar minha variação da posição, meu deslocamento. E vou dividir pela variação do tempo, que nesse caso é 6 menos 5, que é 1. Só que isso é velocidade instantânea? Não, isso é velocidade média. De onde? De 5 segundos para 6 segundos. Tá, mas então se eu pegar agora o intervalo de tempo menor, apaga o 6, ó. Vamos pegar de 5 até, sei lá, 5,1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o deslocamento daqui para cá e vou jogar aqui. E quem vai ser a minha variação no tempo? Vai ser 5,1 menos 5, que vai dar quanto? Vai dar 0,1. Aí se eu pego isso aqui e divido por 0,1, eu vou ter a minha velocidade instantânea? Não, vou ter a minha velocidade média. De onde? De 5 para 5,1. Tá, e se eu fizer então, em vez de 5,1, eu vou fazer de 5 até 5,0001. Olha lá. Aí o que eu vou ter que fazer? Calcular minha posição aqui, faço meu deslocamento e divido por essa variação, 5,0001 menos 5. Então, meu ΔT vai ser 0,0001. Isso já é minha velocidade instantânea? Não. Mas perceba que eu estou chegando cada vez mais próximo de um ΔT igual a quanto? Zero. Estou chegando próximo. Por exemplo, se o ΔT fosse 0,000001, ele ia ser zero? Não. Mas ele ia ser mais próximo de zero do que se fosse só 0,1. Ou se fosse 1, não é verdade? Então, já que eu não posso chegar no zero mesmo, já que eu não posso ter ΔT igual a zero, então eu vou me aproximar do zero. Vou me aproximar o máximo que eu posso e vou ver quanto é que vai dar essa velocidade média. É isso que eu vou fazer aqui. Então, bem aqui, ó, eu trouxe uma tabela para vocês. Então, ó, se o meu intervalo fosse de 5 até 6, e eu calculasse a velocidade média usando essa fórmula aqui, ó, ia dar 53,9. Isso de 5 até 6. Se eu calcular a velocidade média de 5 até 5,1, a velocidade média ia dar 49,49. Se eu usasse de 5 até 5,05, ia dar 49,245. E se eu usasse aqui, ó, de 5 até 5,001, a velocidade média dá 49,0049. Então, perceba o seguinte, quanto menor é meu intervalo de tempo, a minha velocidade média está se aproximando de que valor? De quanto, mais ou menos? De 49. Então, eu posso dizer que a minha velocidade instantânea, em 5 segundos, é 49 metros por segundo. Por quê? Porque quanto menor é o meu intervalo de tempo, a minha velocidade média se aproxima de 49. Tá? Posso dizer isso. Então, a partir daí eu posso ter uma definição de velocidade instantânea. Então, para a gente, velocidade instantânea pode ser o quê? Pode ser a velocidade média quando o meu intervalo de tempo se aproxima de zero. Então, posso definir assim. É a melhor definição que a gente tem? Não. Mas, para começar, é uma definição boa. Tá? Beleza. Então, olha só. Velocidade instantânea no instante t0 vai ser o quê? Vai ser o número real para qual o valor das velocidades médias se aproximam, sendo essas calculadas em intervalos de tempo cada vez menores. Então, eu diminuo cada vez mais o intervalo de tempo. Se a minha velocidade média se aproximar de um número, se eu ver que ela está convergindo para um número, então eu digo que a minha velocidade instantânea vai ser esse valor. Tá? Nesse caso, deu 49 metros por segundo. Tá, então vamos agora, esquece um pouco a velocidade. Vamos falar de outras coisas aí. Ó. Por exemplo, olha essa função aqui, ó. X² menos 1 dividido por x menos 1. Eu pergunto, qual é o domínio dela?
Qual é o domínio dessa função? São todos reais menos 1. Por que que 1 não faz parte do domínio? Porque se você colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, que é 0. O denominador não pode ser 0. Então, o 1 não faz parte do domínio da minha função. Tá, o 1 não faz parte, mas o 1,01 faz parte? Faz. 1,00001 faz parte? Faz. 0,999999 faz parte? Faz. Porque 0,9999 não é igual a 1. Certo? Então, ó, o 1 ele não faz parte do domínio da minha função. Mas vocês alguma vez já se perguntaram, assim, eu te dou uma função onde o meu domínio são todos reais menos um número. Vocês já se perguntaram assim, tá, mas o que está acontecendo próximo desse número aí, que não faz parte do domínio? É uma pergunta interessante. Nesse caso aí, a função, como domínio, não tem o 1. Mas o que será que acontece quando eu me aproximo do 1? Como é o gráfico da minha função para valores próximos de 1? O que acontece? Será que a minha função ela se aproxima de algum valor? É isso que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, ó, se você pegar essa função aqui, ó, e jogar o valor 0,9, essa função vai dar 1,9, a imagem dela. Se você usar o 0,99, a função vai dar 1,99. Se você fazer 0,9999, a função vai ser 1,999. Olha, nessa tabela do lado esquerdo aqui, o que eu fiz? Eu me aproximei de 1, mas valores menores que 1. Estão percebendo? É como se eu estivesse me aproximando pela esquerda de 1. Né? Eu estou jogando valores próximos de 1, mas que são menores que 1. 0,9 não é 1 e é menor que 1, certo? 0,99 é um valor menor que 1, 0,999 é um valor menor que 1. Nessa outra tabela aqui, ó, eu vou me aproximar de 1, mas pela direita, ou seja, usando valores próximos de 1, mas maiores que 1. Então, por exemplo, digamos que aqui, ó, você tem uma função, aqui está o domínio dela. Ó. Digamos que aqui é o meu eixo x, aqui é 1. Eu posso me aproximar desse 1 de duas formas, né? Ou pela esquerda, ó, por exemplo, eu posso pegar valores aqui à esquerda de 1, cada vez mais próximos dele, nesse caso 0,9, 0,99, 0,999. Mas também posso me aproximar pela direita, ó, por aqui, pegando valores próximos de 1 maiores que ele. Ó. Aí eu pegar 1,01, 1,001. Então, tem duas formas de eu me aproximar de uma função, nessa situação aqui, ou pela direita ou pela esquerda. Só que nas duas formas, olha quanto é que está dando o meu resultado aqui. Ó. Quando eu me aproximo pela esquerda, valores menores que 1, está dando 1,99999. Quando eu me aproximo pela direita, que é valores maiores que 1, está dando 2,0001. Ora, se você fosse aproximar esse valor aqui, ou esse daqui, você aproximar por que número? Pelo 2. Então, ó, eu me aproximo pela esquerda e eu percebo que a minha função se aproxima de quem? De 2. Eu me aproximo pela direita e eu percebo que a minha função se aproxima de que valor? 2 também. Então, eu posso dizer o seguinte, que quando o meu valor de x se aproxima de 1, a minha função se aproxima de quanto? De 2. Então, eu posso falar, assim, na linguagem do cálculo, eu posso falar assim, ó, quando x tende a 1, a minha função tende a 2. É isso que eu falo. Então, olha só, a minha função é essa daqui, ó. A função é essa daqui, ó. F de x é igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. Essa que é a minha função. Dizer que x tende a 1 é escrever isso daqui, ó, gente. X, setinha, 1. Isso aqui significa que x tende a 1. Dizer que x tende a 1 quer dizer que x se aproxima de 1, mas nunca vai ser o número 1, tá? Então, ó, isso daqui não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Nesse caso aqui, o x ele é exatamente o valor 1. Aqui não. Aqui ele se aproxima de 1, mas nunca é o valor 1. Estão entendendo? Então, falar que x tende a 1 quer dizer que ele se aproxima, mas ele nunca chega no 1. Ok. Nesse caso aqui, para essa função, quando x tende a 1, então eu posso dizer que a minha função f, ou então f de x tende a 2. Então, ó,
se x se aproxima de 1, a minha função se aproxima de 2. Posso escrever assim. Tá? Como é que eu descobri isso? Eu fui calculando valores, fui jogando valores aí na calculadora, sei lá, jogando aqui, e percebi que toda vez que eu me aproximava dele, essa função aqui se aproximava desse valor. Tá? Aí eu vou escrever dessa forma agora. Ok. Mais um exemplo. Tá, mas está aqui primeiro o resultado. Ó. Então, antes de eu dar outro exemplo, olha só, eu vou escrever nessa forma que está aí. Então, vou dizer assim, ó, limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, olha só, eu não vou escrever assim, como eu coloquei para vocês. Eu vou escrever de outra forma, vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que o limite desta minha função aqui, quem é a minha função? Essa daqui, ó. O limite de x² menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Escrever isso é a mesma coisa que escrever que quando x se aproxima de 1, essa função aqui se aproxima de 2. Então, ó, vocês já estão vendo a notação do limite. Então, isso aqui é a notação para limite. Então, o limite desta função, quando x tende a 1, é igual a 2. Significa dizer que quando x tende a 1, essa função tende a 2. Deu para entender? Beleza. Então, é assim que a gente vai escrever, de forma mais elegante, né? De forma mais matemática possível. Agora, olha só esse outro exemplo aí. Ó. Digamos que você tem essa função aqui, ó, x² menos 5x mais 6. Ora, eu quero saber qual é o limite dela quando x tende a 1. Ou seja, quando x se aproxima de 1, essa função aqui, ó, se aproxima de que valor? Vocês saberiam me dizer de cabeça aí? De quanto? Pode falar, gente, é que eu sou meio surdo mesmo. Ah, tá, 2. Muito bem, é 2. Essa função aqui, quando x se aproxima de 1, o colega de vocês falou que a função se aproxima de 2. Será que é verdade? Vamos ver, né? Ó, tá aqui a tabela. Ó. Quando eu coloco valores próximos de 1, mas menores que 1, essa função se aproxima 2,00030001. Quando eu faço pela direita, ela se aproxima a 1,9997001. Se você fosse aproximar esse número e esse número, você ia aproximar ele a que valor? A 2. Né? Muito bem. Então, eu posso dizer, então, que o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, tende a 2. Como é que o colega fez? Ele teve que usar esses valores aqui quebrados de cabeça e achou o número 2? Não. Ele assumiu, por exemplo, se a função fosse realmente o valor 1, isso aqui ia dar 2. Tá? Mas não esqueça, isso aqui não é exatamente. Ó, quando x tende a 1, essa função tende a 2. Tá? Aí ele tirou o valor daí. Eu posso sempre fazer isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ver depois. Então, olha só, está aqui. Chegando na nossa definição intuitiva, que todo mundo estava esperando. Né? Eu sei que vocês sonharam com isso, estavam querendo isso, passaram o final de semana todo pensando nisso. Então, está aqui a definição de limite. Eu posso dizer assim, ó, digamos que f esteja definido quando x está próximo de p. Tá? Porque é o seguinte, para eu falar de limite, a minha função, o gráfico dela tem que estar próximo daquele valor. Por exemplo, digamos que você tem uma função, ó, digamos que você tem uma função aqui, ó, uma função que está definida daqui para cá, de A até B. Ó, a tua função ela só vai de A até B. Faz sentido eu perguntar qual é o limite da função quando x tende a esse número aqui? Faz sentido? Não, né? Porque ó, a função está para cá. O ponto que eu escolhi está aqui. A função nem está definida aqui. Então, quando eu falo de limite, eu estou falando de pontos próximos, né, onde a função está definida. Então, por exemplo, faz sentido eu perguntar qual é o limite da função nesse ponto C aqui? Faz, né? Porque ó, o C está definido aqui nesse ponto. Só que, uma observação. Vou apagar aqui, fazer um outro exemplo aqui. Digamos que você tem uma função assim, ó. Fazer uma função, fazer assim, já sei. Tá? Aí, bem aqui, colocar uma bola aberta. E bem aqui, o 2. Esse gráfico que eu fiz aqui é o gráfico, sabe de qual função?
Desce bem aqui, ó. Se você for fazer o gráfico dessa função aqui, vai dar isso daqui, ó. Tá? Ela tem uma bola aberta bem aqui. Aí eu pergunto, o 1 faz parte do domínio da minha função? Não. Mas eu posso calcular o limite para pontos próximos de 1? Posso, porque para pontos próximos de 1, a minha função está definida. Então, nesse caso, faz sentido. Então, eu posso calcular limite em pontos onde estão fora do domínio, desde que próximo desse ponto eu tenha pontos que estão no meu domínio. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, faz sentido eu perguntar qual é o limite dessa função quando x tende a 1. Ou seja, quando a função se aproxima de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, na imagem dela, ó, ela se aproxima desse ponto aqui, que a imagem é 2. Tá? Então, para eu calcular o limite, eu não preciso que x seja definido naquele ponto. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Basta que, próximo daquele ponto, eu tenha outros pontos que façam parte do meu domínio. Então, esse aqui seria um ponto de acumulação, mas isso é outra história. Tá? Então, nesse caso aqui, faz sentido eu calcular o limite para esse meu ponto aqui. Então, tá, vamos voltar aqui para a definição. Vamos lá. Então, escrever isso daqui, ó, limite da minha função f, quando x tende a p é igual a L, P e L são constantes, tá, gente? Então, aqui P pode ser 2, 3, 10, o L pode ser 1, 3, sei lá. A gente fala o seguinte, ó, que o limite da função f, quando x tende a P, é igual a L. Era o que a gente estava fazendo. Quando x tende a 1, a função tende a 2. É assim que a gente vai escrever. Então, a gente fala isso daqui, ó, se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de P, mas não igual a P. O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui para o meu gráfico. Ó. Quando eu me aproximo de 1, não importa o lado, ó, a minha função ela se aproxima na imagem desse valor aqui, 2. Então, eu posso chegar perto desse valor aqui o tanto quanto eu quero. Né? Basta eu definir um domínio aqui, depende do meu domínio, ó, por exemplo, se eu definir o domínio daqui, esse intervalo daqui para cá, então a minha imagem vai ser daqui para cá. Se eu defino um domínio menor, aqui a minha imagem vai ser menor. Mas não importa o domínio que eu definir, a minha imagem sempre vai convergir para esse valor aqui, que é o meu valor 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu falo que o limite da minha função f de x, quando x tende a 1, é igual a 2. Tá? Isso é limite. É difícil? Assim, a definição intuitiva, por enquanto, está tranquilo. Né? Beleza, vamos continuar então. Né? Então, olha só, por exemplo, olha essa função aqui, ó, essa função f. Se eu fosse perguntar para você qual é o limite da minha função quando x tende a P, P é esse ponto bem aqui, ó. A imagem de P está bem aqui, ó, que eu chamei de L. Então, se eu me aproximo desse ponto P pela esquerda, pensa como se essa bolinha deslizasse aqui no seu gráfico, ó. Quando você se aproxima pela esquerda, essa bolinha desliza para cá e a tua imagem se aproxima de quem? Do f de P, do L. Se eu me aproximo pela direita, ó, o gráfico da minha função, pega essa bolinha aqui, ó, e se aproxima quando se aproxima pela direita, essa bolinha aqui desliza e chega próximo desse ponto aqui, que é a imagem f de P. Então, o limite dessa função, quando x tende a P, é esse L bem aqui, que é meu f de P. Agora, olha esse outro exemplo. É a mesma função, só que olha onde está o f de P aqui, ó. Isso pode acontecer? Pode. Se for uma função o quê? Condicionada, por exemplo. Então, olha como é a função. A minha função mudou. Perceba que, quando x é igual a P, a minha função não é esse valor aqui, ó. Aqui tem uma bola aberta e a minha função pula para cá. Esse aqui é o meu f de P, essa bolinha vermelha bem aqui. Então, se eu perguntar, quem é meu f de P? É esse daqui? Não, aqui é uma bola branca, ó, é aqui embaixo. Esse aqui é meu f de P, é esse valor bem aqui. Ok, isso me impede de calcular o limite nesse ponto? Não, olha só. Eu vou calcular o limite para x próximo de P. Então, eu vou me aproximar de P pela esquerda. Então, eu vou pegar essa bolinha vermelha aqui e vou deslizar no gráfico dela para cá. Quando eu me aproximo de P pela esquerda, essa bolinha se aproxima de quem? De quem?
Ó, essa bolinha, quando ela desliza para cá, ela se aproxima da bola branca ou da bola vermelha aqui embaixo? Da bola branca, né? Então, ó, nesse caso aqui, se eu aproximar pela esquerda, essa bolinha se aproxima daqui, ó, que é o valor L. Esse valor L não é o meu f de P. Né? Se eu me aproximar pela direita, ó, pega pela direita aqui, ó, pega essa bolinha e desliza no gráfico aqui. Quando eu chego próximo de P, essa bolinha se aproxima de quem na imagem? De L. Ela não se aproxima de FP. Então, nesse caso aqui, o limite dessa função, quando x tende a P, é igual a L ou é igual a FP? O que vocês acham? Não esqueça, quando eu falo de limite, eu estou falando que o x é igual a P, quando eu falo de limite? Não. Falar de limite é falar que x tende a P, mas x não é igual a P. Então, se eu me aproximo de P, mas eu não chego no P, essa função se aproxima de que valor? Do L. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque percebam que nem sempre o limite de uma função, quando x tende a P, é igual à imagem daquele ponto. Entendeu? Nem sempre. Nem sempre. Nesse caso aí, ó, o limite deu diferente do f de P. Agora eu vou te dar um terceiro caso, uma terceira situação. Ah, professor, tá bom já. Não, mas preciso desse terceiro caso. Olha esse terceiro caso aí. Nesse terceiro caso, a minha função, ela está definida em P? Sim ou não? Ó, aqui você tem uma bola branca. Você está vendo uma outra bola vermelha aqui? O P faz parte do domínio da tua função? Não. Mas então eu não posso calcular f de P, certo? Se o P não faz parte do domínio, não existe f de P. Mas eu posso calcular o limite? Quando x tende a P, sim ou não? Posso. E nesse caso aqui, ó, quanto vai dar o limite quando x tende a P pela esquerda ou pela direita? Vai dar quanto? Vai dar o meu L. Então, por que eu coloquei essa observação aqui? Porque o limite de uma função, você pode calcular ele quando aquele ponto P faz parte do domínio, ou quando aquele ponto P faz parte do domínio, mas é diferente do limite, ou quando aquele ponto P nem faz parte do domínio. Olha que interessante. Então, quando você trabalha com limite, você pode até trabalhar, depende da situação, com pontos fora do domínio da tua função. Isso que é muito interessante. Quando você começa a trabalhar com pontos que não faziam parte do domínio de uma função, aí o seu horizonte já começa a se expandir. Então, essa que é a ideia aqui motivadora para o limite. Tá? Então, quando eu falo de limite, eu não quero simplesmente calcular funções onde os pontos fazem parte do domínio. Não. É mais interessante para mim calcular pontos que não fazem parte do domínio, que agora eu posso trabalhar com eles. Tá? Mas nada me impede de usar os dois casos, tá? Não tem problema. Beleza, então vamos lá. Então, olha só, esse é outro exemplo aí. Diga qual é o limite dessa função. X menos 1 dividido por x quadrado menos 1. Aí, o que você faria a priori? Você ia pegar a sua calculadora, ó, e colocaria pontos de x próximo de 1 menores que 1. Essa tua função ia se aproximar de 0,50025. Se tu pegasse pontos maiores que 1, mais próximos de 1, a tua função ia se aproximar de 0,499975. Então, nesse caso aqui, você ia escrever que o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a quanto? É igual a 0,5, 1 sobre 2. Olha o gráfico da função aqui, ó. Se você se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita, a imagem da tua função, ó, se aproxima de meio. Está aqui, ó. Então, é como se você chegasse perto daqui, a tua função chega perto desse valor aqui, ó, de meio. Então, o limite, nesse caso, é igual a meio. Tá, então tá tudo muito bonito, né, até agora. Você já sabe o que é limite, já sabe qual é a definição intuitiva de limite. Mas eu pergunto para vocês, será que essa definição que eu dei é uma definição boa? Aí você vai me dizer, professor, eu achei boa, porque é uma definição fácil de entender. Não, é uma definição fácil de entender, beleza. Mas eu pergunto, será que ela é boa? Será que ela é completa? É isso que a gente vai ver agora. Eu vou dar esse exemplo aí, ó. Eu quero saber quanto é o limite do seno de π sobre x quando x tende a 0. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar valores, ó, próximos de 0. Então, ó, se o teu x é 1, a tua função é 0. Se é 0,1 é 0, 0,01 é 0, 0, 0, 0. Ó. Quando você se aproxima de 0, a tua função está dando quanto? 0. Né?
Então, a gente pode dizer que o limite de seno de π sobre x quando tende a zero é zero? O que é que vocês acham? Ah, professor, pelo como a gente estava definindo o limite, né? Porque eu me aproximei de x próximo de zero e a função foi dando zero. Então, o limite seria zero. Será? Verdadeiro ou falso? Nesse caso, ó, é falso. Como assim é falso? Olha só. Vamos se aproximar de zero de uma outra forma. Ó, pega esse número aqui, 2 sobre 101. Esse aqui é o número 0,19801. Se eu jogo esse número aqui na função, ela vai me dar o número 1. Pega esse outro número aqui, ó, 2 dividido por 1001. É esse número aqui, quando eu jogo na função, ela dá 1. E vai fazendo esse mesmo raciocínio, ó. Pega 2 dividido por 1, 0,0001. Vai dar esse número aqui e a função está dando 1. Nesse caso aqui, ó, eu estou me aproximando de zero, certo ou errado? Estou me aproximando de zero também. Só que o valor da minha função está dando zero. Está dando quanto? Está dando 1. Agora eu vou me aproximar de outro jeito, ó. Dessa forma aqui, 2 dividido por 103. 2 dividido por 1003, e assim sucessivamente. Então, eu estou me aproximando de zero também. Mas quando eu faço dessa forma aqui, a minha função dá quanto? Dá menos 1. Ora, afinal, essa função, o limite dela quando x tende a zero, ela é 0, é 1 ou é menos 1? O que é que vocês acham? Aí você vai me dizer assim, professor, não sei. Mas já sei, eu vou olhar o gráfico dela. Aí pelo gráfico eu vou ver, né? Quando eu me aproximo de zero, qual é a imagem que a minha função se aproxima? Então pronto, não tem erro, né? Então tá, então bora olhar o gráfico da minha função aqui. Vou usar o GeoGebra. Então, ó, a minha função... Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor. Ó, a minha função é a função seno de π dividido por x, né? X. Tá aqui, ó. Essa é a minha função. Olha que legal. Olha que função legal. Então, ó, quando o x se aproxima de zero, qual é a tua imagem? Ah, não dá para ver, né? Mas vamos aproximar aqui, ó. Ó, não dá para ver. Por quê? Porque esse limite aí não existe. Por quê? Nesse caso aqui, ó, para essa função, quando o x se aproxima de zero, essa função ela oscila dessa forma aí, ó, indefinidamente. E você não consegue achar uma imagem para que quando o x se aproxima de zero, a função se aproxima daquela imagem. Que interessante, né? Só que tem um problema. Esse exemplo que eu dei para vocês agora é um exemplo que ele não satisfaz a nossa definição de limite. Então, você vai dizer, professor, já sei, limite é assim, quando x se aproxima de um número, é só ver para que imagem a minha função se aproxima. Essa que é a definição de limite. Mas não é uma definição boa. Por quê? Nesse caso aí, eu dei 3 limites diferentes. E, na verdade, a função ela nem tem limite. Então, aquela definição intuitiva não é uma definição boa. Essa que é a melhor parte, essa é a parte mais divertida. Então, eu tenho que ter uma definição melhor de limite. Uma definição mais formal. E uma definição que eu consiga dizer, olha, com essa definição, ela abrange todos os limites. É uma definição boa de limite. Então, vamos ver qual é a definição de limite, né? O que é limite de verdade, afinal? Vamos ver, né? Então, a nossa definição formal vai ser agora esta daqui, ó. Essa daí. Essa vai ser a minha definição de limite. Seja f uma função definida em um intervalo aberto que contém o número p, exceto possivelmente no próprio p, quer dizer que x pode estar definido em p ou não necessariamente. Então, dizemos que o limite de f, quando x tende a p, é L, e a gente escreve desta forma aqui, ó, limite de f, quando x tende a p igual a L, né? Se sempre que x for suficientemente próximo de p, mas não igual a p, podemos tornar os valores de f de x tão próximos de L quanto quisermos. Melhorou? Dá para melhorar ainda mais. Eu vou escrever aqui para vocês. Olha só. Então, a nossa definição de limite, que é a definição formal da matemática, essa é a definição correta, é essa daqui, ó. Então, se alguém perguntar para você, o que é limite? Limite é isso daqui, ó.
Dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a p é igual a L, significa, pela definição, isso daqui, ó. Vou escrever aqui. Significa pela definição, olha lá, que dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. Tá, antes de eu escrever isso daqui, é importante dizer assim, olha, o que eu vou escrever aqui tem uma linguagem matemática que não é trivial, é uma linguagem matemática que o aluno não está acostumado, tá? Então, eu já digo assim, não se assustem, vocês vão ver agora a definição, mas com o tempo ela vai entrando na cabeça de vocês, tá? É porque é o primeiro contato, é assim mesmo. Tá, qual é a definição? Essa daqui, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos p, se ele for menor que delta e maior que zero, isso implica que o módulo de f de x menos l é menor que epsilon. Acabou. Olha só que legal. Agora eu entendi, professor. É isso que é limite. Mas é isso que é limite. Então, o que quer dizer, ó? Limite de f, quando x tende a p igual a L. Significa o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos p menor que delta implica que módulo de f de x menos L menor que epsilon. Tá? Então anotem, tá, essa definição, que essa definição é a definição importante, né? Aí vão dizer, professor, isso é mentira, né? O senhor estava fazendo pega... Não, gente, é verdade mesmo. Essa é a definição mesmo, tá? Então, olha só, tá aqui no slide para vocês. Olha só, isso aqui acontece se para todo número epsilon maior que zero, existe um número delta maior que zero, tal que se x menos p é menor que delta e maior que zero, então f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Essa é a nossa definição de limite. Por que eu estou colocando aqui maior que zero? Colocar aqui maior que zero quer dizer que x nunca vai ser o número p. Então, x se aproxima de p, mas ele não é o meu número p. Tá? Então, vamos ficar melhor. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar aqui para o quadro. Olha só. Tem um matemático famoso, que ele até, inclusive, faleceu, acho que foi ano passado, ano retrasado, que é o Elo. Ele é um matemático brasileiro. Ele tem um livro de análise, né, onde lá ele dá essa definição de limite. No livro dele, ele faz uma comparação de como é que você entende, mais ou menos, como é que é a ideia de limite. E, inclusive, essa comparação ele tira de um outro autor aí, que eu não lembro agora qual é esse autor. Então, para você pensar em limite, você pode pensar numa competição. Pensa num jogo, vamos pensar num jogo. Pensa num jogo entre duas pessoas, você e mais alguém. Tá? Nesse jogo, o que acontece? Um dos competidores, ele é responsável por escolher um valor para epsilon. E o outro competidor é o responsável por escolher um valor para delta. Então, perceba, ó, que epsilon e delta são duas constantes, né? As duas são constantes positivas. Então, por exemplo, epsilon pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. O delta pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Tá? Então, o primeiro competidor, ele vai escolher um valor para epsilon. Digamos, sei lá, ele escolhe 1. Vamos escolher 1. Vamos aproveitar aqui até esse daqui. Olha lá. Acho que a gente vai entender melhor assim. Daqui a pouco eu vou para o computador com vocês também, que a gente tem uma animação no GeoGebra para isso daqui. Olha só. Então, percebam que é uma briga aqui de duas constantes, o epsilon e o delta. O epsilon é o valor que tem a ver com a imagem. Ó, com a imagem. Então, o epsilon, você sempre vai desenhar ele no eixo y. O delta é o que está relacionado com o eixo x, ó. Está relacionado com o domínio. Então, o epsilon você desenha na imagem, no eixo y, e o delta você desenha no domínio, no eixo x. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu escolho um epsilon igual a 1, e eu estou analisando o limite dessa função aí, ó, o limite de f, quando x tende a 1. Tá? Então, olha só, se epsilon é igual a 1,
eu estou afirmando que o limite disso aqui é 2, né? Que a gente já viu, é realmente 2. O que eu estou dizendo? Que se tu escolher um ε1, o que você vai fazer? Você vai aqui na imagem, ó, a imagem aqui é 2, né? A partir do 2, tu vai somar 1 para cima e 1 para baixo. Então, no caso aqui, ó, 2 mais ε dá quanto? Dá 3. Então, você vai pegar aqui, ó, o 3. 2 menos ε dá quanto? Dá 1. Então, você vai pegar 1 bem aqui, ó. E esse intervalo aqui, ó, é o intervalo que o primeiro competidor escolheu. É esse intervalo aqui. Tá? Tá, então beleza. A primeira pessoa escolheu ε igual a 1. Quando ela escolheu ε igual a 1, deu essa faixa aqui, ó, esse intervalo. Aí eu pergunto para vocês, existe algum delta? Ó, o que é o delta? Está aqui o meu x está tendendo para 1, né? 1 é a minha referência. Pegar o delta é como se eu pegasse o intervalo de centro 1. Então, por exemplo, faz o delta igual a 2, por exemplo. Se o delta é 2, então a partir de 1 tu vai contar mais 2. 1 mais 2 é 3, né? Então tu vai parar para cá, ó. Vai parar 3. 1 menos 2 é menos 1. Então tu vai parar para cá, ó. Menos 1. E qual é o intervalo que tu vai trabalhar? É esse daqui. Então, ó, são duas constantes. Uma é o ε, que é aqui na imagem, outra é o delta, que é no meu domínio. Nesse caso aqui, ó, eu escolhi ε igual a 1, e o outro competidor vai ter que escolher um delta. Mas esse delta que ele escolher vai ter que ser um delta tal que esse intervalo aqui, a imagem dele esteja dentro desse intervalo aqui do ε. Tá entendendo? Olha só. Ele escolheu para mim o ε igual a 1. Ele é o desafiante. Quando ele escolheu ε igual a 1, deu esse intervalo aqui na imagem, tá? Esse aqui que está de amarelo. Qual é o meu desafio aqui? Eu tenho que escolher um delta tal que esse intervalo aqui no meu domínio tenha uma imagem que esteja dentro desse intervalo aqui. Aí, por exemplo, eu escolhi delta igual a 2. Quando eu escolhi delta igual a 2, eu peguei esse intervalo aqui. Mas, se eu projeto a imagem desse intervalo, vai cair dentro desse meu intervalo aqui? Sim ou não? Se eu pego esse intervalo daqui para cá no meu domínio, ó, se eu pego esse intervalo daqui para cá, eu vou cair bem aqui e vou cair bem aqui. Então, eu vou cair daqui para cá. Esse intervalo deu dentro desse? Sim ou não? Não. Então, delta igual a 2 não serve. Ó. Então, se ele escolheu ε igual a 1, eu não posso escolher delta igual a 2. Quer dizer que eu perdi? Não, eu não perdi. Olha qual é a brincadeira. O primeiro competidor vai escolher esse intervalo aqui. E o segundo competidor ele vai ter que escolher pelo menos um intervalo no domínio, tal que a imagem esteja dentro daqui. Então, delta igual a 2 não funcionou. Então, ó, vou ter que escolher um outro delta. Se eu escolher delta igual a meio, será que vai dar certo? Vamos ver. Vou apagar aqui, só para a gente enxergar melhor. Não se preocupe que esse meu desenho eu sei que não está muito bom, mas a gente tem uma animação só para isso, bem bonita. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só, está aqui 1, né? Se eu escolho delta igual a meio, então eu vou andar meio para cá, aqui é 1,5, né? E eu ando meio para cá, 0,5. Então o intervalo que eu vou escolher é esse daqui. Se eu projetar esse meu domínio aqui, a imagem dele, ó, se eu projetar bem aqui, vai cair bem aqui, ó. Vai cair isso daqui. Esse pedaço está dentro desse pedaço maior aqui? Tá. Então, opa, para ε igual a 1, eu achei um delta igual a meio. Se eu escolher delta igual a meio, esse intervalo fica dentro desse. Tá? Ah, professor, mas é muito fácil, então. Eu poderia escolher delta igual a 0,01? Poderia. Não é maior que 0,01? Poderia, né? Tá, então, essa primeira etapa, eu ganhei. Eu consegui achar um delta que fica dentro desse intervalo. Mas o outro competidor, ele pode escolher um ε menor que isso. Ele vai falar assim, então, deixa eu escolher aqui, ó, um ε igual a 0,01. Toma-te. Acha agora aqui um intervalo, tal que a imagem dele esteja dentro de entre 2,001 e 1,99. Será que existe? Existe. Tá? Então, quando é que a competição termina? A competição termina quando você percebe que não importa o ε que eu escolher, sempre vai existir pelo menos um delta, tal que esse meu domínio vai estar dentro da minha imagem aqui. Se eu percebo que isso vai acontecer, então pronto, acabou. O limite existe, o limite é esse daqui.
Agora, se existe alguma imagem tal que nenhum domínio que eu escolher é capaz de ficar dentro dela, então é porque o limite não existe, tá? Ou não é igual aquele valor lá. Mas para ficar melhor, eu vou mostrar uma animação aqui para vocês. Aqui no GeoGebra. Essa animação que eu vou colocar aqui para vocês, ela tem no site. Tá? Então, ó, essa daqui. Então, você entra na plataforma Moodle, você pode entrar como visitante mesmo, se você não tem acesso ainda. Aí você vai lá em ferramentas, aí você escolhe a ferramenta GeoGebra. Aí tem vários aplicativos lá. Aí tem uma parte que é limite, epsilon e delta. Você aperta nele, que é isso daqui. Tá, então olha só, o que está acontecendo aqui? Primeiro, a minha função é essa função que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha aqui. Tá? Eu vou escolher um ponto para calcular o limite. Então, eu posso escolher, por exemplo, ó, o 0, ou aqui é menos 5, né? Aqui, menos 4, aqui, menos 3. Ó, perceba que conforme eu escolho o ponto, essas minhas faixas estão andando, né? Vamos escolher o ponto 1. Para ficar melhor de enxergar, pronto. Ó, eu vou escolher o meu ponto 1. Está aqui o ponto 0.1, está aqui. Ó, esse aqui é o meu x. Ok? Esse aqui é o meu x. Eu quero calcular essa função aqui, o limite dela, quando o x tende a 1. Então, eu vou escolher um epsilon. Tá? Eu vou escolher um epsilon, aqui, ó, por exemplo, eu vou escolher um epsilon, digamos que o meu epsilon seja 1. Tá aqui, ó. Eu escolhi o meu epsilon igual a 1. Eu quero provar para vocês que, quando o meu x tende a 1, a minha função tende a menos 3. Olha lá. Então, eu escolhi um epsilon igual a 1. Então, a partir desse ponto menos 3, eu somei mais 1, deu menos 2. E subtraí menos 1, deu menos 4. Então, é essa faixa aqui, ó. Essa faixa é a minha imagem. Ela que eu quero achar. Beleza. Qual é o meu desafio? Eu tenho que achar um epsilon ou um delta aqui no meu domínio, tal que a imagem dessa faixa azul fique dentro dessa. Por exemplo, se eu escolher delta aqui, ó, eu vou escolher delta igual a 0.2. Então, ó, eu estou entre 0.8 e 1.2. Quando eu escolho essa faixa aqui, ó, olha como é a imagem dela. É isso que está em verde aqui. A imagem dela está dentro da faixa vermelha, sim ou não? Tá. Então, está satisfazendo o que eu quero. Mas eu poderia escolher um delta até maior. Pega um delta aqui, ó, sei lá, 0.4. Quando eu escolho o dado 0.4, essa imagem dele aqui está dentro da faixa vermelha? Sim ou não? Tá. Então, ó, a minha condição está satisfeita? A resposta é sim. Está aqui, ó, sim. Se eu escolhesse um delta maior, pensa num delta aqui, ó, um delta igual a 1. Olha qual é a imagem da minha função. É tudo isso daqui, ó, é daqui até aqui. Essa faixa aqui, essa minha imagem, está dentro da faixa vermelha? Totalmente dentro da faixa vermelha? Sim ou não? Não. Mas se eu diminuir o delta, ó, eu vou diminuir, uma hora vai ficar. Ó, se eu escolher 0.4, ficou. Tá, mas se eu diminuir o meu epsilon, ó, pega o meu epsilon e diminui. Eu vou diminuir a faixa vermelha. Vou diminuir assim, ó. Vou diminuir para 0.2. Olha só, ficou mais difícil agora, né? Essa minha imagem está dentro dessa faixa vermelha aqui? Sim ou não? Não. Não, ó, porque tá esse pedaço daqui até aqui. Esse pedaço que está em vermelho, ó, não está dentro da faixa vermelha. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir o delta. Ó. Diminuo, ainda não satisfez. Diminui. Aqui, opa, agora sim. Agora está dentro da minha faixa. Deu para entender? Mais ou menos, professor, está difícil. Não, gente, eu sei que é difícil. O primeiro contato com o limite, ele é difícil, quando você vai para a definição formal. Mas o que você tem que entender é essa competição que está acontecendo. Né? Eu escolho um intervalo na minha imagem e você tem que escolher um intervalo no domínio, tal que para esse domínio para esse intervalo que você escolheu, a imagem dele está dentro daquele intervalo que você escolheu antes. Tá? É esse que é o jogo. Aí, se você perceber que não importa a imagem que você escolher, sempre vai existir um intervalo lá em x, tal que vai estar dentro dessa imagem, é porque o limite existe. É esse que é o jogo, essa que é a brincadeira. Esse que é o nosso famoso épsilons e deltas. Você está brincando com épsilons e com deltas. Os épsilons são no eixo y, né, na imagem, e o delta é no domínio da tua função. Né? Enfim, vamos continuar, né?
A aula ela tem que continuar. Então, olha só. Dizer que o módulo de x menos p está entre 0 e delta, você também pode escrever assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que x menos p está entre menos delta e delta, que é a mesma coisa que dizer que x está entre p menos delta e p mais delta. Então, dizer isso daqui significa que x está dentro de um intervalo p menos delta e p mais delta. Isso aqui é só outra forma de escrever. E dizer que f de x menos L é menor que epsilon significa dizer que a tua função está entre L menos epsilon e L mais epsilon, que é as faixas que a gente estava trabalhando aqui ainda agora. Ok. Então, olha, você também pode dizer o seguinte, dizer que esse limite, quando x tende a p igual a L, significa que, para todo epsilon maior que zero, existe pelo menos um delta maior que zero, tal que, se x faz parte do domínio e x está nesse intervalo aqui, então a tua função vai estar dentro desse intervalo, bem aqui, que é aquelas faixas que a gente estava trabalhando. Então, vai existir uma faixa no domínio, tal que a imagem dessa faixa vai estar dentro da faixa que você escolheu aqui no eixo das ordenadas. Tá aí, ó. Mais um desenho. Ó, dizer que o limite dessa função p é L significa, ó, que quando você se aproxima de p, a sua função se aproxima de L. Ou melhor, se o x está no intervalo, nesse intervalo de p menos delta até p mais delta, então a imagem dele está nesse intervalo aqui, de L menos epsilon até L mais epsilon. Está contida nesse intervalo aí. Né? Aí o que você pode fazer? Quando você chegar na sua casa, primeiro você vai revisar a aula de hoje. Você precisa disso, porque a aula de limite, a primeira pelo menos é assim mesmo. Segunda coisa, você pode ir para o GeoGebra e brincar com isso, até você entender mais ou menos o que é esses épsilons e deltas. Tá? Mas não se preocupe que a gente também vai fazer exercício agora para calcular limite usando épsilons e deltas. Então vamos lá. Olha só, verifique que o limite de c, quando x tende a A, é igual a c. Ou seja, o limite de uma função, de uma constante, quando x tende a qualquer ponto, é a mesma constante. Isso que eu quero provar. Então, vamos lá. Essa é a outra parte mais legal da aula. A primeira parte é quando você vê a definição formal. A segunda parte da aula é quando você começa a calcular limite usando a definição formal. Tá? Que é o que vai começar agora. Então, vamos lá. Tá. Então, ó, eu quero mostrar que o limite de uma constante c, quando x tende a qualquer ponto, vou colocar um ponto P, continua sendo c. C é uma constante, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero mostrar isso daqui, ó, que limite de 5, quando x tende, sei lá, a 3. Isso aqui eu quero mostrar que isso aqui é quanto? É 5. Sei lá, limite de 10, quando x tende, sei lá, menos 2. Isso aqui dá quanto? Dá 10. Eu quero mostrar que se a tua função é constante, não importa que a tua tendência, ela vai ser sempre igual à tua própria constante. Né? O que é um fato, né? Porque se a tua se isso aqui é constante, ó, pense nessa função aqui, 5. Como é o gráfico dela? Ó? É assim. Digamos que aqui é o 5, né? Pega qualquer ponto no domínio, qualquer ponto. Pega esse daqui, ó. Digamos que aqui é 4. Quando tu se aproxima de 4 aqui pela esquerda ou pela direita, a tua imagem se aproxima de qual? Do 5. Não importa o ponto, a tendência vai ser sempre para o 5. Tá? É isso que eu quero mostrar. Ah, a pessoa já mostrou. Não. Tem que mostrar por épsilons e deltas, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Ou seja, eu quero mostrar que isso aqui, ó, que para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que x menos p menor que delta. Aqui tem um maior que 0, mas às vezes eu vou colocar, às vezes não, tá? Implica que f de x menos c é menor que meu epsilon, tá? É isso que eu quero provar. Tá? O que é provar isso daqui, gente? É eu mostrar que a partir disso daqui, ou seja, se isso aqui acontece, então eu consigo mostrar isso daqui. Tá? É isso que eu quero. A partir daqui eu vou chegar aqui. Isso é uma demonstração matemática. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, note que,
Isso aqui é muito comum, tá aí. Note que quanto é o valor desse módulo aqui, ó? F de x menos c. Quanto é que vai dar? F de x menos c. Quanto é que vai dar? Isso daqui é igual. Ora, a tua função não é a função constante, ó. A tua função aqui é a função constante. Então, f de x igual a c, né? É a tua função constante. Então, quanto é que vai dar f de x menos c? Se a tua função é constante, então isso aqui vai ser c. Então, vai ficar c menos c. Só que quanto é c menos c? É zero. Então, isso menos isso vai dar zero. Só que zero é menor que epsilon, sendo epsilon uma constante positiva. Ou seja, zero é menor que qualquer número positivo. Certo ou errado? Então, para essa situação aqui, ó, não interessa o meu delta, isso daqui vai ser sempre satisfeito. Por quê? Porque o f de x é c, e c menos c é zero. E zero é sempre menor que epsilon. Então, esse limite aqui, ele é satisfeito para qualquer valor de delta. Então, posso escrever assim, ó. Então, assim, logo, f de x menos c é menor que epsilon para qualquer valor de delta, sendo delta, óbvio, positivo. Então, não interessa seu delta. Nesse caso, essa desigualdade aqui ela sempre vai ser satisfeita para esse caso, porque a função é a função constante. Então, nesse caso, não teve graça, né? Porque eu não precisei escolher nenhum delta, porque essa desigualdade aqui ela já ia ser satisfeita. Então, não foi legal. Vamos para o próximo exercício, que vai ser mais legal que esse daí. Então, olha só. Próximo. Verifique que o limite de x, quando x tende a A, é igual a A. Essa é mais legal. Então, olha só, você tem a função identidade. Eu quero mostrar, esse aqui é o exemplo 2. Eu quero mostrar que limite de x, quando x tende a A, é igual a A. Ou seja, o que eu quero provar? Eu quero provar isso aqui, ó, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Desculpa, eu não falei. Esse símbolo aqui, ó, é o para todo, tal. Esse símbolo aqui, vocês já viram, é o existe. Tá? Então, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Aí, vou escrever aqui, tal que... Ah, professor, obrigado por falar só agora, né? Depois que eu já escrevi várias e várias vezes. Mas tudo bem. Era para ter falado, esqueci. Então, aqui, ó, tal que x menos a menor que delta implica que f de x, eu quero provar que o limite é a, né? Então, eu quero provar que isso daqui implica que f de x menos a é menor que epsilon. Então, perceba, ó, o x tende a A. Então, está aqui o A. Só que o limite também é igual a A. Então, está aqui o A de novo. O A aparece duas vezes por causa desse meu exemplo aí. Então, vamos lá. Como é que eu provo por epsilons e deltas? Eu começo a partir daqui e quero chegar aqui. O que é que eu faço? Então, vamos lá. Foi assim, ó. Tome delta igual a epsilon. Qual é a brincadeira aqui? Não importa o epsilon que o cara me der, eu vou escolher um delta igual a ele. Então, por exemplo, se ele me dá assim, epsilon é igual a 1, aí eu vou dizer, então eu escolho o delta igual a 1. Aí eu falo, então eu escolho o epsilon igual a 2. Eu falo, então meu delta é igual a 2. Se ele falar assim, epsilon é igual a 0,01, então meu delta vai ser 0,01. Sempre vou escolher um delta igual ao dele, igual ao que ele escolheu. Então, ó, tome delta igual a epsilon. Tá? Logo, note que... Olha, eu quero começar daqui e eu quero chegar aqui. Tá? Então, vamos supor que isso aqui é verdade. Isso aqui acontece, essa desigualdade. A partir disso, eu quero chegar nisso. Então, vai ficar assim. Ó. Note que x menos a, vamos assumir que isso aqui acontece.
Só que, gente, eu não falei. Quem é a minha constante aqui? Desculpa, quem é a minha função aqui? A minha função é a função x. Nesse caso aqui, ó, o f de x é igual a x. Então, ó, x é a mesma coisa que o quê? Que f de x, né? Então, eu posso substituir aqui, em vez de x, eu posso escrever f de x. Então, aqui embaixo, ó, vou escrever, em vez de x, eu escrevo f de x, porque um é igual ao outro, nesse caso daí. Então, aqui, ó, isso é a mesma coisa de escrever f de x menos a menor que... Olha, eu estou tomando delta como igual a epsilon. Se eu estou dizendo que ele é igual a epsilon, então agora eu vou substituir por epsilon. Por quê? Porque eu estou tomando ele como sendo igual a epsilon. Acabou. Olha só, onde eu queria chegar? Eu não queria chegar aqui. Eu comecei daqui, eu queria chegar aqui. Só que daqui foi muito fácil, né? Porque o x é igual a f de x. E eu estou tomando delta igual a epsilon. Então, nesse caso aqui, ó, acabou a minha demonstração. Isso aqui implicou nisso daqui. É assim que calcula limite. Bem legal, né? Tá, vamos mais um exemplo. Vamos ver mais um. Calma lá, calma que prometo que vocês vão gostar. Tá, agora vamos um exemplo assim melhor, né? Assim mais... Bora colocar números mesmo. Então, ó, eu quero provar que o limite, por exemplo, de 2x mais 1, quando x tende a 1, quanto vocês acham que é esse limite aí? Quanto vocês acham que é? 3, né? Tá. Eu estou dizendo que isso aqui é igual a 3, mas significa o quê? Que para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que... O que eu estou dizendo? Ó? Que x menos 1, porque x tende a 1, x menos 1 menor que delta implica que f de x menos 3 é menor que epsilon. É isso que eu quero provar. Tá? Quem é o meu a aqui? É 1. Então, fica x menos 1 menor que delta, implica que f de x menos 3, porque esse que eu estou falando que é o resultado do meu limite, é menor que epsilon. Tá? Vamos ver, então. Então, a partir daqui, eu quero chegar aqui. Então, escrever assim, ó. Tome. Eu vou escolher o delta como sendo a metade do epsilon. Metade. Então, por exemplo, se ele me disser que o epsilon é 1, então eu vou escolher o delta meio. Se ele me der um epsilon 0,8, então meu delta vai ser 0,4. Tá? Tá, então tome delta igual a isso aí. Logo, o que vai acontecer? Ó, eu vou começar daqui e eu quero chegar aqui. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que x menos 1 é menor que o meu delta. Tá? Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou multiplicar os dois lados por 2. Tá? Quando eu faço isso, eu altero a minha desigualdade? Não, né? Então, olha só, eu vou multiplicar aqui os dois lados por 2. Quando eu multiplico por 2, eu posso entrar com 2 aqui dentro do módulo? O que vocês acham? Vamos com calma, então. Vou colocar assim, ó. 2 vezes x menos 1 menor que 2 delta. Esse 2, eu posso entrar com ele aqui dentro? Posso entrar? Posso. Não vai alterar, senão não vai alterar nada. Então, eu vou colocar esse 2 aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. Módulo de 2x menos 2 é menor que 2 vezes o meu delta. Ok. Agora, olha só. Isso aqui é a minha função? Não, né? A minha função é 2x mais 1. Aqui eu estou com 2x menos 2. Então, não é minha função ainda. Como é que eu faço para aparecer a minha função aqui dentro? Eu quero que apareça um mais 1, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu passar para cá. Então, olha só. Aqui dentro do meu módulo, eu vou escrever assim. Vou escrever 2x mais 1. Eu estou adicionando mais 1. Se eu estou adicionando mais 1, então eu vou ter que subtrair menos 1. Né? E ainda tem aquele menos 2 que está ali, ó. Menos 2. Então, o que eu fiz aqui dentro? Eu só somei 1 e subtraí 1. É o famoso somar com 0.
Só somei com 0 aqui dentro. Ó, mais 1 menos 1. Tá ok? Então, eu tenho uma igualdade. Se de um lado eu somo mais 5 e menos 5, dá no mesmo. Não estou alterando em nada. Então, aqui dentro, ó, eu somei mais 1 menos 1. E aqui ainda tinha um menos 2. Então, ficou assim. Beleza. Isso daqui menor que 2 delta. Tá. Só que quem é 2x mais 1, pessoal? É a minha função f, né? Então, ó, isso daqui é igual à minha função f. Então, vai ficar assim. F de x, e aqui vai ficar, ó, menos 1 com menos 2 dá quanto? Menos 3. Então, f de x menos 3 é menor. Quem eu disse que é o delta mesmo? O delta está bem aqui, ó. Epsilon sobre 2. Então, em vez do delta, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes. O delta é epsilon sobre 2. Então, ó, eu corto esse com esse. E quem que sobe desse lado aqui da desigualdade? Só o epsilon. Acabou. Cheguei. Cheguei onde eu queria chegar. Isso daqui. Essa aqui foi um pouco mais difícil. Eu tive que fazer algumas manipulações, né? Não foi tão assim direto quanto aquela. Mas eu consegui. Então, eu acabei de provar que esse limite aqui, ó, 2x mais 1, quando estende a 1, ele é igual a 3. E como eu mostrei, épsilons e deltas. Assim que eu calculei. Estamos entendidos? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Gostaram do limite? Legal, né? Limite legal. Vamos para a sala remota. Deixa eu ver como é que eles estão lá, né? Depois de ver tudo esse limite. E aí, pessoal da sala 8? Tudo bem com vocês? Gostaram de limite? Muito, né? Mais ou menos, um pouquinho. Ó, o que é isso? Uma garrafa térmica. Uma garrafinha. Ó, beleza. Próximo, vamos ver a sala 3 agora. E aí, pessoal, tudo certo? Gostaram de limite? Ainda tem derivada, tem muita coisa pela frente. Sala 16. Olha, pessoal, a sala está cheia agora lá. E aí, limite, gostou? Não gostou. Ó, o outro gostou, tá vendo? É esse o espírito mesmo, tá? A gente já tem muita coisa pra gente aprender, essa é só a primeira parte. Beleza, vamos voltar para cá agora. Tá. Lógico que a nossa vida, ela não vai ser assim, tá? Quando se for calcular limite, não vai ser desse jeito, epsilon e delta, infelizmente, né? Então, a gente vai calcular de outras formas, bem mais fáceis, mas, lógico, por trás de todas as coisas que a gente vai trabalhar, envolve epsilons e deltas, com limite. Então, vamos ver aqui, ó, algumas propriedades que vão nos ajudar e muito a calcular limite. Por exemplo, olha só. Digamos que você tem o limite de uma função f, quando x tende a a, e você tem o limite de uma função g, quando x tende a a. Então, ó, o limite da f mais g, quando x tende a a, é o limite da f mais o limite da g. A subtração vai ficar o limite da f menos o limite da g. E se você calcular o limite de uma constante vezes uma função, é a mesma coisa que tirar a constante, ó, é ficar constante vezes o limite da tua função. Então, isso vai ajudar bastante a gente logo nos nossos cálculos. Outra, ó, o limite do produto é igual ao produto dos limites. E o limite da divisão é igual à divisão dos limites. Só que nesse caso aqui, ó, isso é muito importante. Você só pode usar essa propriedade aqui, ó, passar o limite em cima e o limite embaixo, apenas se a tua função não for nula, não for a função zero, ou seja, o denominador não é zero, e também se o limite dela não tender a zero. Então, a tua função não pode ser zero naquele ponto e nem tender a zero. Porque senão ia dar problema aqui, ó. Ia dar problema aqui e aqui. Ok? Então, nesse caso, ó, somente se isso aqui acontece, se é diferente, aí você pode fazer isso. Mas se for igual, aí não pode usar essa propriedade. E aí, professor, o que eu vou fazer? Ah, tem que fazer outras coisas, outros teoremas e outras propriedades. Então, por exemplo, ó, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos calcular o limite de x² quando x tende a p. Agora vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil para a gente calcular sabendo essas propriedades. Então, vamos lá. Aí vem aquela pergunta, professor, vai cair épsilons e deltas na prova? Infelizmente, não. Não vai cair épsilons e deltas na prova. Mas não quer dizer que você não precisa saber épsilons e deltas para fazer a prova, né? É importante saber épsilons e deltas. Vamos lá. Vamos escrever assim. Limite. Eu quero calcular o limite de x²
quando x tende a p. Eu vou calcular isso daí. Só que eu posso escrever x² assim, né? Limite de x vezes x quando x tende a p. Nesse caso aqui, ó, o que eu faço? Isso aqui é uma multiplicação. Eu acabei de ver no meu teorema lá que eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é limite de x quando x tende a p vezes limite de x quando x tende a p. Esse limite aqui a gente já provou. Isso aqui tende para quanto? Para p. Então, isso aqui tende para p, isso aqui tende para p. Então, ó, isso aqui vai ser igual a p vezes p. Na verdade, isso aí vai ser p ao quadrado. Acabou. Então, tá vendo? Agora ajudou, né? Você não precisou usar épsilons e deltas. Mas por quê? Porque você tinha aquela propriedade, aquele teorema. Vamos ver o segundo exemplo. Ó, limite de menos 3x ao quadrado mais 2x mais 10. Isso quando x tende a 2. Então, aqui eu vou aplicar algumas propriedades que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, ó, eu vou separar em 3 limites. Limite desse, mais o limite desse, mais o limite desse. Então, vai ficar assim, limite, isso aqui é o primeiro exemplo, isso aqui é o segundo. Então, ó, aqui vai ficar limite de menos 3x ao quadrado, isso quando x tende a 2, mais o limite de 2x quando x tende a 2, mais o limite de 10 quando x tende a 2. E agora, o que eu vou fazer? Para esse primeiro limite aqui, ó, perceba que eu tenho essa constante, né? O que eu posso fazer com a constante? Tirar ela do limite. Então, isso aqui vai ficar menos 3 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Aqui, ó, tem uma constante, tira ela do limite. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes o limite de x quando x tende a 2. E aqui, ó, quanto é o limite de uma constante quando x tende a qualquer valor? É a própria constante. Então, aqui vai ficar mais 10. Então, ó, agora ficou fácil. Aqui vai ficar menos 3. Quanto é o limite de x² quando x tende a 2? A gente acabou de ver, né? Ó, o limite de x² quando x tende a p, isso é p ao quadrado. Então, o limite de x² quando x tende a 2, isso aí vai dar 2 ao quadrado. Aqui, ó, a gente já viu essa também. Qual é o limite de x quando x tende a 2? É 2, né? Limite de x quando x tende a a é o próprio a. Então, aqui vai ficar 2. E aqui eu já calculei e deu 10. Então, pronto, ó. Menos 3 vezes 4, menos 12. Aqui eu tenho 10 mais 4, 14. 14 menos 12 vai dar 2. Agora ficou melhor calcular limite, né? Agora sim. Mas por que você pode fazer isso? Porque você já tem aquele teorema e já sabe calcular aqueles primeiros limites lá, né? Ó, perceba que a gente conseguiu, ó. Era para verificar que esse limite aqui era igual a 2, que foi o que a gente verificou agora. Beleza, aí, ó, aí tem vários exemplos, né? Por exemplo, esse daqui, vocês podem fazer em casa, mas ele é fácil. Você ia fazer o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Em cima, quanto é que ia dar se x tende a menos 5, gente? De cabeça aí, vamos lá. Se x tende a menos 5, aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, que é 25, 25 menos 1, 24. Embaixo vai ficar 25 mais 1, que é 26. Então vai ficar 24 sobre 26. Né? Mas por que você pode fazer isso? Porque o denominador, ele é zero? Não é zero. Ele tende para zero? Não. Aí você pode fazer isso. Olha o de baixo agora, ó. Olha isso daqui. x² menos 1 sobre x menos 1. Você pode colocar o limite do de cima sobre o limite do de baixo? Por que não? Porque o limite do de baixo está indo para quanto? Para zero. Então, você não pode usar aquela propriedade. Se você fosse usar, digamos, desatentamente, né? Usei a propriedade. Olha o que ia acontecer. Então, vamos lá. Olha só.
eu não lembrava que não podia ser zero, aí eu usei. Então ficou assim, ó, x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aí você olha assim, isso aí é uma divisão, né? Então eu vou fazer em cima e embaixo. Então vai ficar o limite do de cima, x² menos 1 quando x tende a 1, dividido pelo limite do de baixo, x menos 1 quando x tende a 1. Só que, qual é o limite? Quanto dá esse limite aqui em cima? Dá 1 ao quadrado, que é 1 menos 1, 0. Isso aqui vai dar 0. Quanto dá o limite do de baixo? 0 também. Olha lá. Você calculou o limite, deu 0 sobre 0. E agora? E agora, professor? Já sei, isso aqui é 0. Porque 0 sobre 0 vai dar 0. Não. Já sei, eu vou cortar aqui, isso aqui vai dar 1. Não, também, né, gente? Por favor. Ninguém vai fazer isso aqui. Aqui em cálculo ninguém vai fazer isso. Ninguém vai cortar 0 com 0. Então, olha só. Se por algum motivo deu 0 sobre 0, o que isso significa? Isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de indeterminação. Tá? Então, aqui eu apresento para vocês a primeira indeterminação de vocês. Determinação. Existem outras? Sim, existem outras, que a gente vai ver ao longo do curso. Isso aqui é uma determinação. Já que isso aqui é uma determinação, eu escrevo ela em forma de colchete, ó. Porque isso aqui, na verdade, não existe. O que é uma determinação? Significa que você não conseguiu determinar o valor do limite. Simplesmente isso. Então, indeterminação quer dizer que o limite ele não conseguiu ser determinado por você. Significa que o limite não existe? Não. Significa que você errou o limite na hora de eu calcular. Isso que significa. Significa que a sua resolução não existe. Isso que significa. Por quê? Professor, mas isso aqui a gente acabou de ver que acontece. Não, mas eu falei para vocês que você só pode usar isso daqui se esse cara aqui não tendesse para 0. Não foi isso que eu falei para vocês? Só que nesse caso, ó. Então, você usou uma propriedade que você não poderia usar. Então, toda vez que você calcular o limite e dar 0 sobre 0, que é a determinação, significa que você errou alguma coisa. Então, sei lá, ou você errou a conta, ou você usou um teorema que não existe, entendeu? Ou você forçou alguma coisa. Mas saiba que toda vez que você chegar nessa conta aqui, sabe o que significa? Sabe o que isso fala para você? Olha, volta e tenta de novo. Pode ser que esse limite realmente não exista. Pode ser que realmente não exista. Mas isso daqui não comprova nada, entendeu? Pode ser que quando você for calcular da maneira certa, você perceba que realmente não existe. Mas pode ser também quando você calcula da maneira certa, você percebe que sim, que ele existe. Tá, então e agora? Nessa situação, quando o meu denominador ele tende para 0, o que eu vou ter que fazer? Qual vai ser agora a minha artimanha? Qual vai ser a minha estratégia agora? Eu vou precisar de um outro teorema, tá? Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas antes de eu mostrar esse teorema, será que esse limite existe? Ó? Se eu fosse usar aquele meu método tradicional, olha só, se eu fosse mostrar aqui, se eu fosse pegar valores de x próximos de 1 pela esquerda, a minha função ia se aproximar de 1,999, que é a mesma coisa que 1 mais 0,999. Quem é 0,999? É o valor de x. Ó. Se eu for me aproximar pela direita, ó, a minha função se aproxima de 2,0001. Mas o que é isso aqui? É 1 mais 1,0001. Sabe que função é essa daqui, que eu estou mostrando aqui? É a função 1 mais x. É 1 mais x. Ó. Dependendo do x, a função vai ficar 1 mais o valor do x. Né? Sim, vamos aqui para a sala 13 rapidinho, que nós temos finalmente uma pergunta. Nós ficamos muito felizes com a pergunta. Diga primeiro o seu nome, seu curso e a pergunta. Bom dia, eu sou Lucas Travassos Lobato, de Engenharia da Computação. Oi, Lucas, pode falar. Essa função que o senhor colocou aí, eu poderia sair por L'Hopital? Sim, olha, o Lucas fez uma pergunta muito importante. Ele perguntou se essa função aqui eu poderia resolver por L'Hopital. Aí você vai me dizer, professor, o que é L'Hopital? A gente vai chegar lá. L'Hopital é um teorema também, que esse teorema ajuda a gente a resolver limite. Tá? Então, basicamente, assim, vou dar logo um resumo para você, um spoiler, né? Ele diz o seguinte, toda vez que você, de alguma forma, chegou nessa determinação aqui,
Então você pode usar L'Hopital. O que é L'Hopital? L'Hopital você pode derivar em cima, derivar embaixo e calcular o novo limite, que é o mesmo. Mas a gente ainda não aprendeu derivada, né? Então, vocês perceberam que para usar L'Hopital, você tem que saber derivada. Então, apenas quando a gente for ver derivada, que vocês vão ver L'Hopital. Mas respondendo a pergunta do Lucas, sim, Lucas, pode usar L'Hopital. Inclusive, usando L'Hopital, nessa situação, é o jeito mais rápido de resolver esse limite. É por L'Hopital. Tá? Aí, Lucas, aí talvez tenha aquela pergunta, né? Que eu vou logo adiantar, já que o Lucas tocou no assunto. Professor, eu posso usar L'Hopital na prova? A resposta é, pode. Mas com algumas observações, tá, gente? A gente não vai chegar em L'Hopital antes da primeira avaliação. E na primeira avaliação, você vai ter que calcular limites, né? E óbvio que alguns dos limites da prova, se você usasse L'Hopital, seria mais rápido, dependendo do limite, né? Aí então o aluno sempre pergunta, professor, posso usar L'Hopital na prova? Eu digo, pode. Desde que você saiba L'Hopital. E o que me mostra que você sabe L'Hopital? É simples. Você pode enunciar o teorema na prova. Não é difícil. Você estuda L'Hopital antes, né, da prova, que é o assunto depois. Você estuda L'Hopital. Vê lá qual é o teorema. O teorema é esse. Você pode enunciar ali na prova, olha, teorema de L'Hopital. As hipóteses são essas, a tese é essa. Eu vou usar este teorema. Pronto. Aí toda vez que você for usar o teorema na questão, você fala, olha, obedece às hipóteses do teorema. Obedecendo às hipóteses, então eu posso fazer isso e uso o teorema. Deu para entender? Então é isso. Professor, mas na hora eu vou ficar inseguro, eu não sei o teorema, não sei enunciar. Não, então faz do jeito normal, primeiro, né, que é o jeito que a gente vai ensinar, e depois você vai aprender L'Hopital, sem nenhum problema. Entendeu, Lucas? Então, tudo certo. Obrigado pela pergunta. Palmas para o Lucas, gente, por favor. Mais alguma pergunta? Não? Tá, então vamos continuar. Então, olha só. Esta aqui é a nossa função x² menos 1 sobre x menos 1. O gráfico dela é muito parecido com o gráfico da função 1 mais x, ou x mais 1. Olha só, a única diferença entre essas duas aqui é que quando o x, aqui ó, o x não pode ser 1, porque não faz parte do domínio, então bem aqui aparece uma bola branca, né, uma bola vazia. E aqui não, aqui é como se a bolinha tivesse preenchida, né? Faz parte do domínio. Tá, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque agora eu vou usar um teorema aqui. Qual é o teorema? É esse daqui. Se você tem duas funções, f e g, e se existir um intervalo em que nesse intervalo as duas funções são iguais, a menos daquele ponto lá que eu estou trabalhando, e você consegue calcular o limite de uma, então o limite da outra também existe e é igual. Como assim? Calma lá que eu vou explicar. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Vocês concordam comigo? Isso aqui, ó. x² menos 1 sobre x menos 1 é a mesma coisa. Aqui em cima, ó, isso aqui eu posso olhar como 1 ao quadrado, né? Aí fica a menos b vezes a mais b, lá no ensino médio. Então, posso escrever o de cima assim, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Dividido por x menos 1. Né? Eu posso escrever o de cima assim. Isso vocês vão usar muito em limite, gente. Aquela fatoração, né? Que é assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é a menos b vezes a mais b. Então, quem não lembra, tente revisar, porque a gente vai precisar disso em limite. Aí tá, então isso é igual a isso. Aí eu pergunto para vocês, ó, eu posso cortar esse com esse? Posso, desde que o x seja diferente de quem? De 1. Se o x for diferente de 1, eu posso cortar. Então, isso daqui, ó, se o meu x for diferente de 1, então eu posso fazer esse corte. Se ele fosse 1, eu não poderia fazer esse corte. Então, se x for diferente de 1, então essa função vai ficar x mais 1. Ou seja, olha só. Eu posso dizer, então, que x² mais 1, menos 1, dividido por x menos 1, é igual à função x mais 1 para todo x diferente de 1.
Ou seja, tirando o 1, eu posso dizer que essa função é igual a essa. Certo ou errado? Certo, né? Por exemplo, pega o número 2, joga nessa função, vai ficar 2 mais 1, vai dar 3. Pega o número 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, 4 menos 1 é 3. Aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1, vai dar 3 também. Então, perceba que essa função e essa, elas são iguais a menos de um ponto. Elas só não são iguais aqui. Por quê? Porque nesse ponto não faz parte do domínio dessa, mas faz parte do domínio dessa. Tá entendendo? Então, ó, se eu chamar esse daqui de função g e esse daqui de função f, e eu perguntar, a função f é a mesma da função g? Não, porque o domínio da g é todos os reais. O domínio da f são os reais menos o 1. Porém, se eu ignorar o meu 1, tira o 1 da jogada, elas vão ser iguais? Vão. Então, o que esse teorema me diz? Se eu tenho uma função que ela é igual a outra para pontos próximos daquele valor, que não sejam aquele valor, por exemplo, olha só, o que eu estou querendo aqui? Eu quero calcular o limite dessa função, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Mas eu sei que essa função, para todo x diferente de 1, é igual a essa. Eu acabei de mostrar, fazendo aquele corte. Nesse caso, o x tende a 1. O x é igual a 1? Sim ou não? Não, o x não é 1. Se o x não é igual a 1, então eu posso trabalhar, em vez de trabalhar com essa, eu posso trabalhar com essa. Então, isso aqui vai ser limite de x mais 1 quando x tende a 1. E esse limite aqui, quanto é? É 2. Então, o que esse teorema me garante? Que se eu tenho outra função que é igual a essa, a menos de um ponto, que é justamente o ponto que eu estou trabalhando aqui no limite, então, em vez de eu calcular o limite dessa, eu posso calcular o limite dessa, que vai ser o mesmo limite dessa daqui. Esse que o teorema está me dizendo. Deu para entender? Beleza. Então, vamos tentar fazer mais alguns exemplos aqui. Tá, mas antes de eu entrar em função contínua, é importante de fazer mais exercício e deixar a função contínua para a próxima aula. Tá, então olha só. Então, agora que a gente sabe disso, vamos resolver aqui alguns exemplos. Por exemplo, limite de x² menos 9 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Eu posso jogar o limite em cima e o limite embaixo? O que vocês acham? Não, porque o de baixo está tendendo para quanto? Para 0. Se você fosse fazer isso, ia dar 0 sobre 0. Ó. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0, aqui ia dar 0 sobre 0. Ia dar a interminação, aí você tem que voltar e fazer de novo. Então, nesse caso aqui, será que eu consigo achar uma função que é parecida com essa, menos nesse ponto aqui? Aí eu vou precisar da fatoração. Então, não esqueça dessa fatoração aqui, ó, que ela é muito importante. A ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse caso, ó, o 9, eu posso enxergar ele como sendo assim. Ó. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Né? Então, esse numerador aqui, ó, eu posso enxergar ele assim. E eu já sei que isso daqui, ó, é igual a menos b vezes a mais b. Então, ó, se o meu b é 3 e o meu a é x, então isso daqui é igual a x menos 3. Então, essa é a visão que você tem que ter para resolver uma questão dessa de limite. Vezes x mais 3. Tá? Então, eu vou reescrever isso daqui, o numerador, assim. Então, esse meu limite, ó, vai ser limite de x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3 quando x tende a 3. Aí, ó, eu posso cortar aqui? Posso. Mas por que eu posso cortar? Porque o x não é 3. O x é diferente de 3. Então, por isso que o limite ele expande ter horizonte. Porque antes, se não existisse esse limite aqui, ó, você não poderia cortar assumindo que x é igual a 3. Não poderia. Mas já que x se aproxima e não é 3, eu posso fazer esse corte. Então, eu descubro que essa função aqui é igual a essa função bem aqui. Ó. O que sobrou aqui? Só x mais 3. Quando x tende a 3. Então, esta função é igual a essa para todo x diferente de 3, que é o caso aqui. Ele tende a 3, mas não é 3. E quanto é esse limite aqui?
É 6, né? Você faz limite desse mais o limite desse, né? O limite de x quando se tende a 3 é 3. Limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Só. Tá, beleza. Eu vou passar aqui um dever de casa, né? Mas só para vocês irem exercitando. Mas nas notas de aula tem muito mais exercício, fora esse daqui que eu vou passar para vocês. Faça esse limite aqui, ó. Limite raiz de x menos raiz de 2 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Tá? Isso aqui é para casa. Tá? Anotem aí. Vou colocar assim, para casa. Anotem aí que semana que vem a gente vai resolver isso daqui. Vai começar resolvendo isso aqui e vai dar continuidade. Tá? Então perceba, ó. Eu posso jogar limite de cima e limite de baixo? Não. Porque senão vai dar raiz de 2 menos raiz de 2 é 0. 2 menos 2 é 0. Vai dar 0 sobre 0. Vai dar uma indeterminação. Então você vai ter que achar uma função que é igual a essa para todo x diferente de 2. Aí o que você vai ter que usar? Fatoração. Né? A ao quadrado menos b quadrado, alguma coisa assim, alguma estratégia para transformar isso aqui numa outra função, tal que nessa função não tenha determinação. Aí você pode usar as propriedades que você já sabe. Deu para entender, gente? Então pronto, essa foi a nossa aula de limite. Agradeço a presença de todos, né, dos que participaram também. Na aula que vem a gente vai falar sobre funções contínuas, que é muito importante também. Então procure não faltar. E é só isso. Obrigado pela presença e até quarta-feira.